Olá, sejam todos bem-vindos. Hoje é dia de mais uma transmissão do Evangelho do Lar, aqui pelo Lar Espírita Casa do Samaritano. Hoje o nosso Evangelho será dando continuação ao capítulo 20, os trabalhadores da última hora. E como já iniciou ontem, hoje será o item 2, na parte das instruções dos Espíritos. Tema que diz: os últimos serão os primeiros. É uma passagem do Evangelho que já deu margens a interpretações bem divergentes, até porque as parábolas que Jesus deixou, Jesus fazia, elas realmente permitiam interpretações diversas, mas não porque Jesus não tenha tido a intenção de se fazer claro, A gente já, pelas obras espíritas, pelas explicações que nos foram dadas, Jesus falava por parábolas como uma maneira de transmitir a sua mensagem às pessoas que na época não tinham condições, a humanidade de um modo geral não tinha condições de receber a mensagem de uma forma mais clara. E também porque naquela época era a maneira, a transmissão do conhecimento ela era predominantemente oral. Então os conhecimentos, as normas, as leis morais, da sociedade eram transmitidas através de, vamos dizer assim, histórias, pequenas histórias. Então assim a gente tem nas parábolas essas histórias que Jesus contava, para transmitir essas, no caso, as novas leis morais que ele vinha trazendo, as leis de Deus. Agora falando sobre amor, falando sobre paz, sobre perdão, diferente do que até então as pessoas estavam acostumadas a ouvir. Daí as falas de Jesus sendo por parábolas, Para quem está assistindo agora no ao vivo, bom dia. Bom dia a todos vocês que vão chegando. Hoje eu peço perdão se ficar fungando muito, como se diz, porque tem uma rinite alérgica que quando muda assim o tempo, fica um pouco mais nublado, já acusa logo. Então já vou avisando que se me ouvirem fungando um pouquinho é por causa da coriza que já está começando. Bom, mas antes de iniciar a nossa leitura e o nosso comentário aqui sobre o Evangelho de hoje, façamos uma prece para que possamos elevar nossos pensamentos a Deus, para que a gente possa entrar em conexão com o alto, alterar a nossa vibração, de modo que a gente se sinta mais à vontade, mais receptivo, às mensagens que nós iremos ler hoje, a mensagem que o Evangelho tem para nos dar hoje. Então, agradecemos a Deus pelo dia de hoje, agradecemos a Deus pela vida que nos foi concedida, agradecemos por todos os instantes, todos os momentos, todas as pessoas que fazem parte da nossa história, da nossa trajetória, do nosso caminhar pela vida. Rogamos iluminação, rogamos amor, paz e boas energias para que estejamos nesse momento inspirados ao ouvir a mensagem deixada por Jesus,
associada às explicações que nos foram deixadas também pelos espíritos benfeitores que participaram da elaboração do Evangelho segundo o Espiritismo, que vem nos esclarecer e nos orientar a fim de que possamos bem cumprir os desígnios de Deus. Que assim seja. Bom, então, como disse, vamos dar prosseguimento à leitura e comentário do capítulo 20, Os Trabalhadores da Última Hora. Hoje, Instruções dos Espíritos, os últimos serão os primeiros, item 2, para quem quiser acompanhar a leitura. Começa assim: o trabalhador da última hora tem direito ao salário, mas é preciso que a sua vontade tenha estado à disposição do senhor que devia empregá-lo, e que esse atraso não seja o fruto da preguiça ou da má vontade. Tem direito ao salário porque desde a madrugada esperava impacientemente aquele que, enfim, o chamaria ao trabalho. Era trabalhador, só o trabalho lhe faltava. Mas se tivesse recusado o trabalho a cada hora do dia, se tivesse dito, tenhamos paciência, o repouso me é agradável, quando a última hora soar, será tempo de pensar no salário da jornada. Que necessidade teria de me incomodar por um senhor que não conheço, que não amo? Quanto mais tarde será melhor. Este, meus amigos, não teria encontrado o salário do obreiro, mas o da preguiça. Que será, pois, daquele que, em lugar de permanecer simplesmente na inação, tiver empregado as horas destinadas ao labor do dia em cometer atos culpáveis? Que tiver blasfemado contra Deus, vertido o sangue dos seus irmãos, lançado a perturbação nas famílias, arruinado os homens confiantes, abusado da inocência, que tiver, enfim, se chafurdado em todas as ignomínias da humanidade? Que será, pois, daquele? Bastar-lhe-á dizer na última hora: Senhor, eu empreguei mal meu tempo. Tomai-me até o fim do dia, que eu faça um pouco, bem pouco, na minha tarefa. E dai-me o salário do trabalhador da boa vontade? Não, não. O Senhor lhe dirá: não tenho trabalho para ti no momento. Esbanjaste o teu tempo. Esqueceste o que aprendeste e não sabes mais trabalhar na minha vinha. Recomeça, pois, a aprender, e quando estiveres mais disposto, virás a mim, e eu te abrirei meu vasto campo, e tu poderás nele trabalhar a toda hora do dia. Bons espíritas, meus bem-amados, sois todos vós obreiros da última hora. Bem orgulhoso seria aquele que dissesse: comecei o trabalho no alvorecer e não o terminarei, senão no declínio do dia. Todos vós viestes quando fostes chamados, um pouco mais cedo, um pouco mais tarde, para a reencarnação, da qual carregais os grilhões. Mas desde quantos séculos e séculos o Senhor vos chamou para a sua vinha, sem que tivesseis querido nela entrar? Eis o momento de receberdes o salário. Empregai bem essa hora que vos resta, e não ouvideis jamais que a vossa existência, tão longa que vos pareça, não é senão um momento bem fugidio na imensidade dos tempos que formam para vós a eternidade. Mensagem de Constantino, Espírito Protetor, transmitida em Bordeaux, 1863. Bom, a gente está falando aqui, dando prosseguimento aqui à leitura e à interpretação da parábola de Jesus, na qual ele disse que os últimos serão os primeiros, né? Ou os trabalhadores da última hora, também como se fala. É uma passagem na qual Jesus fala sobre as pessoas que são chamadas por um senhor da vinha, senhor de uma vinha, né? Que nesse caso devemos entender como o próprio Deus. As pessoas são chamadas para trabalhar e ao longo do dia, né, vão acontecendo vários chamados, né? E o ponto crucial é que aqueles que são chamados por último, os chamados trabalhadores da última hora, ao final do trabalho recebem o mesmo pagamento dos que foram
chamados no início, daqueles que começaram a trabalhar no início e na alegoria trabalharam o dia inteiro, né? Então, eis o ponto, né? Um ponto importante de vários, né? Esse direito ao salário, né? Como no início aqui, o trabalhador da última hora tem direito ao salário. Ele tem direito ao salário tanto quanto tem direito ao salário aquele que trabalhou o dia inteiro. E como diz na parábola, o salário é o mesmo, né? Mas, e aí vem aquela questão, ou pode surgir aquela questão, ou uma dúvida. Bom, mas como vai ter direito ao mesmo salário se ele trabalhou menos? Porque para nós, no nosso entendimento, na nossa visão comum, ordinária, portanto, se eu trabalho, eu devo receber proporcionalmente ao que eu fiz. Então, se eu trabalho apenas 1 hora, eu não posso receber o mesmo, ou eu não deveria receber o mesmo, que aquele que trabalhou um dia inteiro, 10 horas, 12 horas, não é? Então, assim a gente fica com essa noção um pouco prejudicada. Mas esse salário, na verdade, não é o salário que nós conhecemos, não é um salário material, não é um pagamento literalmente em dinheiro, como na parábola, né? Esse salário é algo imaterial, né? É mais ou menos assim, se o salário é imaterial, se o que a gente está almejando seja, vamos colocar aqui na linguagem do Evangelho, o reino dos céus, né? Não existe, portanto, para o trabalhador entrar no reino dos céus e ficar apenas ali no hall de entrada. Ah, você só trabalhou 1 hora, então você entra no reino dos céus, mas você fica só aqui no cantinho, porque você só trabalhou 1 hora. Aquele que trabalhou o dia inteiro, ele vai ter o reino dos céus inteiro para ele, né? Todos os cômodos, por assim dizer, né, do reino dos céus. Então, pensando dessa forma, né, a gente pode entender que não é bem assim, não é como um pagamento em dinheiro que a pessoa recebe pelo seu trabalho. Se eu recebo como pagamento o reino dos céus, ou eu tenho acesso ao reino dos céus por completo, ou eu não tenho acesso. Quer dizer, ou eu recebo ou me é franqueado esse acesso, ou não é. Não existe metade, não existe 1/3, não existe 1/10 desse acesso. Por isso que o salário é o mesmo. Por isso que para todos aqueles que trabalham, né, seja o dia inteiro ou seja apenas na última hora, a remuneração será a mesma. E esse direito ao trabalho depende, como procurou explicar Jesus, não exatamente das próprias horas dedicadas ao trabalho. Não é propriamente isso, né? Porque o direito ao salário é deferido àquele que também passou o dia inteiro, né, disponível ao trabalho, aguardando o chamado do Senhor da vinha. Ele, portanto, como diz aqui no Evangelho, ele era um trabalhador, só lhe faltava o trabalho. Não é a mesma coisa daquele que passou o dia inteiro, né, passeando, se divertindo, né, dormindo ou fazendo qualquer outra coisa, porque esse aí não era um trabalhador. Ele passa o dia inteiro no ócio, ou desperdiçando o seu tempo, ou fazendo coisas que não deveriam, que causavam prejuízo a outros, que faziam o mal, né, ou deixava de fazer o bem. E aí, quando chega no final do dia, ele vê que está escurecendo, percebe que não trabalhou, percebe que não ficou disponível para ser chamado ao trabalho, que ao longo do dia várias pessoas foram chamadas, e aí chega no final do dia para o Senhor da vinha, dizendo: olha, eu estou aqui, viu, eu cheguei agora, mas eu quero trabalhar ainda, né? O que acontece com ele? O salário dele, como diz aqui essa passagem, é o salário da preguiça. O que seria o salário da preguiça? É só a gente imaginar no nosso cotidiano. Se a gente se entregar à preguiça, né, e a gente não vai ter não tiver o nosso trabalho material, a gente não vai ter renda.
Não tendo renda, a gente não tem as condições mínimas para a manutenção dessa vida material, de pagar uma moradia, de pagar pelo alimento, né? De pagar pelo próprio transporte, pelas roupas, pela escola, pela faculdade, coisas que muita gente paga por isso, né? E que a gente precisa disso. Enfim, né? Se a pessoa se entrega à preguiça, né? E ela não vai atrás do próprio alimento, ou se ela não prepara o próprio alimento, e se não tem quem prepare para ela, né? Ela fica com fome. Qual é o salário da preguiça, portanto? Se eu não fizer o que eu vou comer, ou se eu não procurar o que eu vou comer, eu vou ficar com fome. Esse é o salário da preguiça. Se eu não trabalhar, eu vou ficar sem dinheiro, né? Eu vou passar por privações, por necessidades. Esse é o salário da preguiça. Mas e se a gente procurar olhar agora pelo ponto de vista espiritual? Qual é o salário da preguiça? Se eu não me esforçar para seguir as leis de Deus, para cumprir os desígnios de Deus, que representam ação, que representam trabalho, que representam o esforço contínuo, se eu ficar numa preguiça espiritual, qual vai ser o meu salário? Eu não vou ter uma vida em paz, eu não vou ter uma vida feliz. Se a gente fala hoje muito sobre a transição planetária, eu também não vou ter direito a morar num planeta, né, de regeneração, que é o próximo estágio que a gente espera. Um planeta em que haja menos violência, em que haja menos dores, menos doenças. Um planeta em que haja menos sofrimento. Por quê? Porque eu não me esforcei para isso. E qual vai ser o salário da preguiça? Segundo o que a gente estuda, aprende, recebe de informações nas comunicações mediúnicas, né, aqueles que não estiverem preparados, que não estiverem trabalhando nesta vinha do Senhor, portanto, eles serão degradados para outro planeta. Eles irão para um planeta menos atrasado. Eles irão para um planeta, né, em que eles precisarão construir tudo o que não construíram aqui. Precisarão crescer, evoluir, se esforçar de uma forma que não fizeram aqui, para que eles possam assim conquistar a evolução espiritual, como nossa amiga acaba de comentar aqui. Necessária, completando, é necessária para todos nós. Não é? Então, espiritualmente, esse é o salário da preguiça. Nós não fomos acostumados a esse tipo de trabalho, nós não fomos ensinados que precisamos trabalhar dessa forma, que precisamos trabalhar o nosso lado espiritual, a nossa vida espiritual. Muitos de nós, né, são pessoas extremamente trabalhadoras, dedicadas, né, se cansam, realmente levam uma vida cansativa, se dedicando ao trabalho material, se dedicando à conquista dos bens materiais, se dedicando a ganhar mais dinheiro, a adquirir mais bens, né, a conquistar títulos, a ter as posses do mundo material, e se esquece, né, que essa vida aqui é uma passagem. Se esquece, ou fazendo justiça, né, talvez não tenha nem aprendido, talvez não tenha nem ainda o discernimento sobre isso, por falta de uma educação que lhe proporcionasse essa visão. Mas, ainda que não tenha sido educado, de alguma forma, a maioria de nós tem noção, tem alguma ideia, né, da existência dessa vida espiritual. Já ouviu falar, já teve contato com alguém que vive assim, que prega isso, que propõe essa visão de mundo. Então não somos completamente inocentes quando nos entregamos à conquista de algo que não nos será definitivo. E aí, quando nos entregamos a isso, esquecemos a vida espiritual,
seremos assim grandes trabalhadores da vida material, mas, né, para o Senhor da vinha, para Deus, né, nós estamos desperdiçando o nosso tempo. Nós não teremos sido realmente verdadeiros trabalhadores que estão esperando a convocação. Então é preciso pensar sobre isso, né? O que eu estou fazendo pelo meu crescimento espiritual, que a doutrina espírita nos ensina que tem duas vertentes, a intelectual e a moral. O que eu estou fazendo para o meu crescimento intelectual, o que eu estou estudando, aprendendo, né, me desenvolvendo nesse campo da vida. E o que eu estou fazendo para crescer moralmente? Quais são os esforços que eu estou empreendendo para fazer com que eu seja uma pessoa melhor, no sentido de que eu me torno cada vez mais caridoso, mais bondoso, de que eu consigo ser indulgente com aqueles que me ofendem, eu consigo não apenas ser indulgente, mas também perdoar as ofensas que recebi. Nisso a gente tem a visão ou crescimento espiritual ou moral, né? Como eu estou falando aqui, como eu coloquei nessa divisão. O que eu estou fazendo para me tornar menos egoísta? O que eu estou fazendo para combater o meu orgulho? Né? São reflexões, né? São perguntas para que a gente possa refletir. Porque se eu estiver dedicando uma parte do meu tempo a essas reflexões e ao mesmo tempo a esse tipo de trabalho, eu me tornarei assim um trabalhador apto a ser chamado pelo Senhor da vinha. Portanto, quando temos esses trabalhadores, quando temos essa situação de ser chamado para esse trabalho, né, nós precisamos já estar nos preparando para isso. Por que foi mencionado aqui que os espíritas são obreiros da última hora? Porque a doutrina, o espírita, né, ao se engajar, ao seguir a doutrina espírita, ele já começa a se preparar para o trabalho. Ele já toma consciência da vida espiritual, já toma consciência das suas responsabilidades, já toma consciência de que existe algo mais além da existência terrena, né? E com isso ele começa a estudar o Evangelho, a aprender sobre as leis de Deus, né? O livro dos Espíritos que traz várias leis morais, várias leis que regem a nossa existência na Terra, né? E, portanto, o espírita, como trabalhador da última hora, é alguém que está ali, ainda que não tenha sido chamado, mas ele está ali como trabalhador. Por quê? Porque ele está disposto ao trabalho, ele já está se colocando perante Deus como alguém que pode ser convocado ao trabalho e irá desempenhar as tarefas que lhe são propostas. Por isso que ele menciona que os espíritos são obreiros da última hora, né? Sois todos vós obreiros da última hora. Porque ainda que a gente compareça ao trabalho já na última hora, né, nós antes, ao nos conscientizarmos do que precisamos fazer no contexto da nossa existência, nós já nos tornamos assim trabalhadores. E tem uma frase, eu vou pecar aqui por não dizer quem é o autor, mas que a gente ouve muito aqui talvez seja Chico Xavier. A gente ouve muito no meio espírita, que é: quando o trabalhador está pronto, o trabalho aparece, né? Então, como disse, a gente estuda, passa a conhecer as leis de Deus, as regras de crescimento moral, de crescimento intelectual, e quando a gente menos espera, recebe um convite para o trabalho. Claro que esse convite não é apenas um convite para o trabalho na casa espírita, né? Não é algo assim tão particular em relação a isso, né? É qualquer tipo de atividade na qual eu possa me dedicar, servindo ao outro, né? Servindo ao próximo, fazendo o bem, de algum modo levando o amor às pessoas que necessitam, né? Fazendo a caridade mais particularmente. Então isso vai acontecer.
né? Isso é algo que precisa acontecer. E uma passagem também que eu não posso deixar de falar é a que diz que não basta a pessoa chegar ao Senhor da vinha no final do dia e dizer que está pronto para o trabalho, né? Eu já ia falando isso antes, mas terminei desviando um pouco do que eu ia dizer, que é o seguinte: nós tivemos, muitos de nós, né, receberam uma educação religiosa, né, por conta de uma tradição religiosa, que nos dizia o seguinte, que bastava que nós nos arrependêssemos, né, e não vou entrar em detalhes, mas bastava que a gente se arrependesse e esses pecados poderiam ser perdoados, e ao mesmo tempo que esses pecados fossem perdoados por alguém, né, alguém aqui da terra, nós já teríamos nos liberado de tudo o que fizemos antes de errado e, portanto, franqueado nosso acesso ao reino dos céus. Mas não é assim. Deus é infinitamente bom, mas também é infinitamente justo, né? Qual seria a justiça de admitir alguém que, né, não fez por onde receber o pagamento do Senhor desta vinha, né, e já conquistar tudo aquilo que os que trabalharam conquistaram, né, sem esforço? Nós que abraçamos a doutrina espírita aprendemos que o Evangelho nos ensina ação, nos ensina trabalho, nos exige isso, né? Nos exige esforço. Não há nada que nos seja dado de graça, né? Não há nada que nos seja dado sem que haja merecimento para isso. Precisamos, portanto, trabalhar. Nos livros espíritas de Chico Xavier, no qual ele psicografou as mensagens de André Luiz, né? Portanto, nos livros de André Luiz, psicografados por Chico Xavier, ele fala muito sobre o trabalho no mundo espiritual e da remuneração em bônus hora. Então, você, quanto mais trabalha, mais bônus hora você recebe. Esses bônus hora nos franqueiam acesso a muitas coisas que podem nos interessar. Para quem está no mundo espiritual, por exemplo, pode ser franqueado o direito de retornar até aqui à Terra para rever os parentes, não é? E esses bônus hora, portanto, representam essa justiça que é decorrente do mérito de cada um, né? Essa remuneração pelo trabalho que é decorrente do mérito de cada um. Portanto, não há como continuar crendo que vamos errar durante toda uma existência terrena, durante toda uma reencarnação. Eu vou fazer tudo que eu quero, mas lá no final, né, eu me arrependo, né? Ou eu aceito o Evangelho, né? E aí, depois de me arrepender, né, eu poderei ir para o céu, como costumeiramente se falava. Não sei se alguém que nos vê nesse momento pensa assim ou já pensou assim, mas o quanto antes pudermos despertar para a verdade, tá? Melhor, porque mais cedo a gente evita desperdiçar o nosso tempo com ociosidades ou com atitudes que não nos levam ao crescimento, tá? A gente precisa, portanto, viver com responsabilidade. A gente precisa abandonar práticas, costumes, hábitos que às vezes criamos que visam apenas saciar nossos desejos, nossas emoções mais grosseiras, né, que muitas vezes são exigências ou são vícios criados pelo corpo, tá? Porque nós estamos aqui de passagem. O nosso corpo é apenas o nosso veículo para transitar nesse mundo, né? É a nossa interface aqui com o mundo, e esse corpo tem sensações, tem emoções, necessidades, que o espírito termina, às vezes,
se viciando nessas sensações que o corpo sente. E aí vem o consumo exagerado ou desenfreado de alimentos, de bebidas, ou quaisquer outras sensações que o corpo pode proporcionar pela liberação de hormônios, né, de variados tipos, de variadas origens, né. Então não é, agora vou voltando um pouquinho, ponderando um pouquinho, não é aquele exagero de uma vida ascética. A gente vive no mundo material e vive segundo esse mundo material, segundo essas regras que nos são passadas, tá? Mas a gente também não pode esquecer que estamos aqui de passagem, né? E que daqui, o que fizermos aqui, o que conquistamos aqui, né, será, nos resultará a vida que teremos no futuro, certo? Então é preciso ponderar. Às vezes a gente está falando aqui, dá exemplos assim bem genéricos, não fala de situações particulares, e aí pode vir um pensamento que se radicalize um pouco mais. Mas não, a gente não vê a coisa de forma radical, até porque cada um tem o seu próprio tempo do despertar. Se já há um interesse em saber sobre todas essas coisas, é porque esse despertar já está acontecendo. Mas alguns ainda permanecem dormindo por muito tempo. A gente olha, às vezes, um amigo, familiar, dá vontade de sacudir, de chamar, vamos lá, vamos despertar para a vida, existe mais coisa do que o que você está vendo e fazendo aqui. Mas as pessoas não acordam simplesmente quando a gente chama, né? Cada um tem o seu momento, cada um tem o seu tempo. É preciso estar ciente disso, né? A gente espera muito que aqueles que a gente gosta, né, realmente despertem também, mas isso nem sempre vai acontecer da maneira como, né, a gente gostaria ou como a gente está fazendo. E um último ponto para a gente comentar aqui é o seguinte, ele diz aqui no finalzinho, né? Eis o momento de receberdes o salário, empregai bem essa hora que vos resta, e não ouvideis jamais que a vossa existência, tão longa que vos pareça, não é senão um momento bem fugidio na imensidade dos tempos que formam para vós a eternidade. Essa hora que vos resta, eu fico pensando, né? Pode ser para nós, como eu já comentei de passagem, a transição planetária. Então, nos resta aqui, nesse ciclo que se encerra agora, uma última hora, uma última oportunidade de trabalho no bem, de trabalho nessa vinha do Senhor, né, para que a gente mostre que está preparado, que está apto, tá, para o que vem no futuro. Como eu disse, esse salário que nos é concedido pelo Senhor será não um salário, não uma remuneração material, não uma remuneração em dinheiro, tá? Mas será para nós, sob o ponto de vista da vida espiritual, da vida eterna que nós temos, esse mundo mais feliz, esse mundo, como eu já disse, que aqui não seja totalmente sem violência, mas com muito menos violência do que o que existe hoje, com muito menos doenças, né, com muito menos sofrimentos, com muito menos fome, com muito menos injustiça do que o que nós vivemos hoje. Então, se a gente está realmente nesse período final da transição, né, que aproveitemos bem e que sejamos esses trabalhadores, né, da última hora nesse ciclo que está se fechando aqui no nosso mundo, do nosso planeta. Portanto, essa é a mensagem que nós precisamos ter em mente e refletir, tá? O Evangelho nos ensina a trabalhar, a nos esforçarmos para conquistarmos os bens celestes, né? Quem se esforça para conquistar os bens da terra, aqui mesmo, como diz o Evangelho, já tem o seu pagamento, não terá seu pagamento nos céus. E aí, né, Deus vai dizer: meu filho, volte, né? Aprenda mais, se prepare melhor, que depois você terá outra oportunidade. Ninguém é condenado também às penas eternas, ao inferno eterno, né? Porque isso também não seria fazer justiça, né? Isso não seria condizente com a justiça de Deus. Então, aqueles que nesse momento
não estiverem prontos ainda, que não forem ainda trabalhadores, né? Porque desperdiçaram o seu dia, desperdiçaram o seu tempo, esses terão uma outra oportunidade, em um outro momento, né? Eles perderão esse ciclo, perderão, por assim dizer, este dia de trabalho, e aí vão ter que esperar passar a noite e chegar o próximo dia para que eles se apresentem como trabalhadores. Deus permite isso, ninguém está condenado a penas eternas. Todos têm a chance, portanto, de se apresentarem como trabalhadores para aquele senhor da vinha que vem fazer a convocação. Essa reflexão, portanto, né, deve ficar para o dia de hoje, né? Devemos pensar o que estamos fazendo do nosso tempo, se estamos nos preparando para o trabalho que Deus tem a nos oferecer, se nós realmente já despertamos para a existência de uma vida após a matéria, né, após essa reencarnação, porque essa vida que vem depois da reencarnação é que é a vida verdadeira, é a definitiva, é a vida para a qual nós devemos nos preparar, é a vida para a qual nós estamos aqui de passagem num corpo físico, numa existência material, né, caminhando para conquistá-la da melhor maneira possível, né, conquistar os bens dos céus, portanto, o salário do trabalhador. Bem, então era isso por hoje. Amanhã esse capítulo também irá continuar, ainda com comentários, com interpretação desta mesma parábola, né? E vamos fazer uma prece de encerramento, agradecendo a Deus por estarmos aqui juntos, reunidos em nome de Jesus, para tentar entender melhor a sua mensagem, para fazer com que essa mensagem, né, seja bem acolhida em nossos corações, bem compreendida em nossas mentes, e que possa fazer parte do nosso dia a dia, que possa fazer parte das nossas palavras, das nossas ações, e que nos tornemos assim trabalhadores da vinha do Senhor, trabalhadores da obra de Deus no mundo, né, que pertence a todos nós, que é dedicada a todos nós, para que nós nos melhoremos. Obrigado a Deus, obrigado a Jesus por nos inspirar, por nos envolver com amor, por nos dar a oportunidade de despertarmos para aquilo que realmente é importante em nossas vidas. Rogamos também a companhia dos nossos anjos guardiões, dos nossos espíritos protetores, para que dia a dia possam, sob a direção de Jesus, nos inspirar, nos guiar e nos conduzir ao bem, ao amor, à paz, à caridade e a tudo que precisamos para tornar melhores as nossas vidas e as vidas de todos à nossa volta. Que assim seja. Então, obrigado por todos que estiveram aqui nos acompanhando e aqueles que depois também desse momento agora ao vivo também estão assistindo, que já assistiram até aqui. E fiquemos com um bom dia, um bom final de semana, neste sábado aí que se inicia agora. E muita paz e luz para todos vocês. Obrigado pela presença. Até a próxima.